Olá, alunos! Então, dando continuidade ao estudo das organelas citoplasmáticas, hoje nós veremos o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Ao estudar o retículo endoplasmático, nós abordaremos a respeito do retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, que são os dois tipos de retículos presentes nas células. Essas três organelas são de fundamental importância, uma vez que elas estão correlacionadas às funções de secreção celular dentro das células. Então, é muito importante que a gente entenda a função individual de cada uma delas e, na sequência, correlacione qual é a função que tem uma com a outra, que nós vamos estudar no decorrer desta videoaula. Então, remetendo aos tipos celulares, nós temos aqui a célula procarionte, a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. E as organelas que nós estudaremos nessa videoaula, elas são específicas da célula eucarionte. A célula procarionte não tem retículo endoplasmático liso, rugoso e complexo de Golgi. A célula procarionte tem apenas uma organela, como já estudado anteriormente, que são os ribossomos. Então, o retículo e o complexo de Golgi estão presentes apenas na célula eucarionte animal e vegetal. O retículo endoplasmático é uma organela que está presente nas proximidades do núcleo, próximo à carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. E o retículo endoplasmático, ele tem sua estrutura, o seu formato, a sua morfologia, lembrando um sistema de bolsas e tubos membranosos, no qual delimita uma cavidade interna oca, que a gente denomina de cisterna. Para o entendimento melhor, é como se nós tivéssemos túneis dentro da célula, ou como se a gente imaginasse pequenas mangueirinhas, no qual serão transportadas substâncias por dentro dessas mangueirinhas, por dentro desses túneis. Então, o retículo é uma organela membranosa, formado por uma membrana, inclusive com a mesma constituição da membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídios, e internamente é vazio, é oco, por isso que é denominado de cisterna. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático liso tem essa denominação porque na sua superfície externa, na parte externa da membrana que forma essa organela, não há a presença de grânulos, que seriam os ribossomos. Então, ele tem um aspecto liso. O retículo endoplasmático rugoso tem essa denominação devido ao fato de apresentar na sua superfície externa, em sua membrana plasmática, a parte externa, os ribossomos aderidos a ela. E, portanto, ao observar o retículo endoplasmático rugoso, tem-se a impressão de rugosidades. Por isso, retículo endoplasmático rugoso. Quem que dá essa impressão de rugosidade? Os ribossomos que estão aderidos a ele. Então, o retículo endoplasmático liso não apresenta ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomos. Ambos os retículos, seja liso ou rugoso, estão associados ao transporte e armazenamento de substâncias. Só que de forma específica e individual, cada um terá uma função diferenciada dentro do citoplasma celular. Passaremos agora a estudar individualmente cada um deles. O retículo endoplasmático rugoso, que contém os ribossomos na sua superfície externa, também pode ser chamado e é conhecido como retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Devido aos grânulos. Tem a mesma constituição que eu falei anteriormente na introdução sobre essa organela, que trata-se de um conjunto de tubos e bolsas achatadas com sua parte interna em forma de cisterna, ou seja, vazia, que é por onde vai passar as proteínas. Por que proteínas? Porque a função específica do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e transporte de proteínas. Uma coisa está associada com a outra. Obviamente, pelo fato dos ribossomos estarem aderidos à sua superfície externa, observem aqui as cisternas e túbulos do retículo endoplasmático rugoso. Essas esferas pequenas que nós estamos vendo aqui, essas microbolinhas, são os ribossomos.
E a função do ribossomo, como já foi estudada, é a síntese de proteínas. As proteínas sintetizadas pelos ribossomos com auxílio do retículo endoplasmático rugoso são transportadas por esta organela. Observem que aqui no citoplasma celular, o retículo endoplasmático rugoso sempre está muito próximo do núcleo, certo? E apresenta os ribossomos na sua parte externa, por isso da rugosidade. O retículo endoplasmático liso, ele não apresenta ribossomos na sua superfície externa. Qual que é a função específica do retículo endoplasmático liso? Síntese e transporte de lipídios. Como já estudado na bioquímica celular, os lipídios são gorduras, óleos, substâncias oleaginosas presentes nas células, na constituição celular. Então, quem sintetiza, quem produz esses lipídios, certo? Por reações químicas específicas, é o retículo endoplasmático liso. Imagine, como a gente já estudou que a membrana plasmática é formada por lipídio, do tipo fosfolipídio, que haja uma ruptura, que se rompa, que se desgaste uma parte da membrana plasmática. E esses lipídios precisem ser repostos. Então, o retículo endoplasmático liso vai produzir esses lipídios e endereçar por vesículas até a membrana plasmática. O retículo endoplasmático liso também está associado a outras subfunções, que são funções não menos importantes, mas de segunda observação dessa organela. Está relacionado com a produção de hormônios, então células que têm grande participação na produção de hormônios, como por exemplo as gônadas. O que são gônadas? O testículo e o ovário. Então o testículo é a gônada masculina, que vai produzir, além do gameta masculino, os hormônios masculinos, neste caso a testosterona, ou os ovários, né, que produzem o ovócito ou óvulo, e os gametas femininos, o estrógeno e a progesterona. Então, as gônadas são lugares onde há grande quantidade de retículo endoplasmático liso, porque eles também estão associados à produção de hormônios. Os hormônios são substâncias que agem nas nossas células com diferentes funções. E, por fim, eles vão cair na corrente sanguínea e ser transportados para os diversos órgãos do corpo, realizando essas funções específicas. As glândulas endócrinas do nosso corpo, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, né, também são células ricas em retículo endoplasmático liso. O fígado também tem grande quantidade de retículo endoplasmático liso nas suas células, nos hepatócitos. Por quê? Porque além da síntese e transporte de lipídios, além da produção de hormônios, o retículo endoplasmático liso também tem uma relação com a desintoxicação do nosso organismo. Então, tudo que é tóxico para nossas células é endereçado para o fígado. O álcool, por exemplo, presente nas bebidas alcoólicas, as substâncias tóxicas presentes nos remédios, porque os remédios são tipos de drogas que agem no nosso organismo. As pessoas que acabam consumindo substâncias ilícitas, as drogas, por exemplo, tudo é endereçado para o fígado. E lá no fígado vai ocorrer o processo de desintoxicação que está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático liso. Então, existem algumas funções dessa organela, mas a principal é a síntese e transporte de lipídios. E aí, um macete para guardar isso é lisolipídios. Então, os lipídios, começam com LI, estão associados a retículo endoplasmático liso, que também começa com LI, certo? Então, um resuminho a respeito dessas duas organelas, o retículo endoplasmático, certo? Apesar daqui no slide estar liso, refere-se aos dois, então a tabelinha compara. Síntese e transporte de substâncias, que é a função geral de ambos. O liso não tem ribossomos na sua superfície externa, enquanto que o rugoso apresenta ribossomos na sua membrana externa. A função específica do retículo endoplasmático liso é a síntese e transporte de lipídios, enquanto que a função específica do rugoso é a síntese e transporte de proteínas. Observem aqui nessa ilustração, no qual eu tenho o núcleo celular, na sequência aqui em rosa eu tenho o retículo rugoso e em laranjado o retículo liso. Eles sempre estão próximos do núcleo celular.
Algumas células, dependendo da genética e morfologia delas, o retículo endoplasmático rugoso pode estar unido ao retículo endoplasmático liso, assim como existem células que o retículo endoplasmático rugoso está separado do retículo endoplasmático liso. Eles não têm uma união via membranas, mas mesmo estando unidos em algumas células, cada um exerce sua função, que já foi estudada anteriormente, no síntese e transporte de proteínas, no caso do rugoso, e na síntese e transporte de lipídios, no caso do liso. A outra organela que nós vamos ver nessa videoaula é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ganha esse nome porque ele foi descoberto pelo cientista Camillo Golgi. E por isso o Golgi deve sempre ser escrito em letra maiúscula, porque refere-se ao sobrenome do seu cientista que descobriu esta organela. Elas estão intimamente relacionadas ao retículo endoplasmático liso e rugoso e ocorrem também apenas nas células eucarióticas, célula eucarionte animal ou vegetal. Como que é a estrutura do complexo de Golgi? O complexo de Golgi é formado por membranas, que são cisternas. Tudo que for cisterna é porque tem o espaço interno oco, ou seja, livre para o transporte ou armazenamento de alguma substância. E essas cisternas são denominadas de sáculos ou dictiossomos, que é o termo que é utilizado para o estudo da morfologia do formato do complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem sua estruturação nesse formato aqui, no qual nós observamos as cisternas ou sáculos ou dictiomos organizados todos reticularmente. Observem que elas estão dobradas, se organizando, formando a organela, e que nós observamos que um lado do complexo de Golgi é menor e outro lado é maior. O lado menor é chamado de face cis e o lado maior é chamado de face trans. É importante saber isso? Sim, para compreender o processo de secreção celular. Lembrem-se que cis é uma palavrinha menor que trans. Então, cis, só 3 letrinhas, é o lado menor. E trans, que são 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, é o lado maior do complexo de Golgi. Aqui são as funções do complexo de Golgi. Ele existe 4 funções gerais, mas 2 são de fato as funções mais importantes desta organela. Dentre as funções do complexo de Golgi está a secreção celular, que é o que nós vamos estudar na sequência, formar uma outra organela citoplasmática que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é o lisossomo, que está relacionado à digestão intracelular. Então, os lisossomos são formados a partir do complexo de Golgi. Formar o acrósoma do espermatozoide. O que é o acrósoma do espermatozoide? Na cabeça do gameta masculino, existe uma estrutura bem na ponta, na sua extremidade final, que é uma bolsa, uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Como que é o nome dessa vesícula? Acrósoma. O complexo de Golgi é que produz essa estrutura. E qual que é a função dela? Como o espermatozoide tem que fecundar o óvulo, ou o ovócito, ele tem que passar por um conjunto de diversas camadas que envolve o gameta feminino. Então, para poder entrar no gameta feminino, abre-se o acrósoma do espermatozoide, solta as enzimas digestivas que aqui estão armazenadas no acrósoma e ela vai corroendo, vai desgastando, destruindo as camadas que envolvem o ovócito, permitindo e possibilitando assim a fecundação. Então, o acrósoma do espermatozoide é formado a partir do complexo de Golgi. Outra função é o armazenamento. Esse armazenamento é uma função que está ligada à secreção celular. Se a secreção celular parar na célula, ser interrompida por algum motivo, as substâncias que estão dentro do complexo de Golgi, que seriam secretadas da célula, ficam ali temporariamente armazenadas. Por isso, armazenamento celular. Mas de todas as funções, a mais importante é a secreção. O que é a secreção celular? Muitas substâncias são produzidas dentro da célula, no citoplasma, como por exemplo lipídios, proteínas e carboidratos, e são direcionadas e endereçadas ao complexo de Golgi. Como existe uma enorme quantidade de substâncias que vão ser secretadas,
o complexo de Golgi organiza essa secreção, fazendo o empacotamento e a subdivisão de qual o destino de cada secreção. Então, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso liberam vesículas contendo lipídios ou proteínas, de acordo com a função de cada um, que vão até o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, essas proteínas ou lipídios são processados e por vesículas são endereçados para a membrana plasmática, para serem secretados da célula. Uma coisa que tem que ficar claro é que o processo de secreção pelo complexo de Golgi não é só substâncias tóxicas que estão sendo eliminadas do citoplasma ou sem alguma função e por isso estão sendo secretadas. Muitas e a maioria das substâncias têm uma função importante, mas fora daquela célula e, portanto, precisam ser secretadas. A exemplo, o muco da nossa traqueia. Quando nós estamos gripados, o nariz fica trancado e aí a gente passa a respirar pela boca. Como na boca não tem mecanismo de filtrar o ar, de filtragem do ar que entra, a nossa traqueia, as células que revestem ela, produz um muco, que é uma secreção proteica, que vai segurar impurezas que estão presentes no ar para que não cheguem no nosso pulmão. Então, esse é um dos milhares de exemplos de secreção que podem ocorrer. Portanto, o epitélio que reveste a traqueia, no sistema respiratório, é rico na organela do complexo de Golgi. Ele está bem desenvolvido, assim como o retículo rugoso, por se tratar do muco ser uma substância proteica. Para entender melhor a secreção celular, nós precisamos interligar as funções dessas organelas. Vamos pegar aqui como exemplo o retículo endoplasmático rugoso, mas lembrando que isso pode ocorrer também com o liso. Nós utilizaremos o rugoso de modo didático, para que haja uma melhor compreensão. O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e envia essas proteínas por vesículas para o complexo de Golgi. Obrigatoriamente, essas vesículas vão entrar no complexo de Golgi pela face cis, ou seja, pela menor face. Por quê? Porque existem sinais químicos que encaminham as vesículas para essa região. Então, toda vesícula que sair do retículo endoplasmático, seja liso ou rugoso, vai ir para o complexo de Golgi e fundir-se a ele pela face cis. Dentro do complexo de Golgi ocorre modificação e empacotamento dessas substâncias e, na sequência, as proteínas, lipídios, carboidratos que serão secretados saem do complexo de Golgi por vesículas através da face trans. Vamos entender melhor essa função nesta ilustração. Observem que aqui em rosa eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, certo? A gente sabe porque aqui está nomeado e tem os ribossomos na sua extremidade, na sua superfície externa. Vesículas partem do retículo endoplasmático rugoso e são endereçadas ao complexo de Golgi, entrando, fundindo-se a ele pela face cis. Observem que aqui, essa vesícula, essa está ligando-se ao complexo de Golgi, liberando a sua substância dentro dela. Se está saindo vesícula do rugoso, essas vesículas contêm o que dentro? Proteína, porque o retículo rugoso transporta proteínas. Então, essas proteínas serão processadas. Essa proteína é para cabelo, então é a queratina. Vai ser organizada lá na molécula, formando a estrutura da queratina. Essa proteína é para formar músculo, então vai ser actina e miosina. Não, essa proteína é para formar hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, que é a hemoglobina. Então, o complexo de Golgi organiza para destinar corretamente a substância a ser secretada para que exerça essa função certa. Então, ele empacota, modifica e organiza. Após estar pronta a substância de secreção, ela é empacotada em vesículas, observem aqui pela face trans, e da face trans partem as vesículas de secreção que vão para a membrana plasmática. Na membrana plasmática, as vesículas de secreção fundem-se a ela, vesícula de secreção funde-se à membrana plasmática, liberando a substância para fora da célula, vai tendo a presença da secreção celular. Então, a secreção celular é o retículo endoplasmático associado ao complexo de Golgi que envia vesículas para a membrana plasmática. Já que existe uma outra função do complexo de Golgi, se porventura a vesícula que está saindo da face trans permanecer no citoplasma
e não ir em direção à membrana plasmática, é porque essa vesícula trata-se de um lisossomo e, portanto, contém enzimas digestivas para fazer o processo de digestão que nós vamos estudar na próxima organela. Mais uma vez, para o entendimento, temos o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, vesículas de secreção saem dos retículos, vão em direção ao complexo de Golgi, sempre saem dos retículos e entram no complexo de Golgi pela face cis, é empacotado, modificado, estruturado e saem do complexo de Golgi as vesículas de secreção pela face trans, indo em direção à membrana plasmática, aonde serão secretadas. Então, o processo de secreção celular ocorre: substâncias produzidas nos retículos endoplasmáticos saem por vesículas, vão para o complexo de Golgi entrando pela face cis, são modificadas, estruturadas e empacotadas, liberadas do complexo de Golgi pela face trans e direcionadas para a membrana plasmática, onde vão se fundir e fazer a secreção. Por isso que há uma correlação entre as funções dos retículos com o complexo de Golgi, que é o processo de secreção celular. Todas as células dos organismos, sejam eles animais ou vegetais, vão ter muita quantidade, ou o complexo de Golgi está bem desenvolvido, quando essas células estão relacionadas à grande produção de secreções. Então, células que estão intimamente relacionadas às secreções, elas vão apresentar essas organelas que estão correlacionadas, bem desenvolvidas e em grande quantidade na célula. Muito importante o processo de secreção celular para o entendimento de todo o metabolismo da célula, seja ela animal ou vegetal. Então, vimos nessa videoaula os retículos endoplasmático liso e rugoso e o complexo de Golgi. Lembrando que cada um tem suas funções específicas, mas essas três organelas estão correlacionadas de forma individual no processo de secreção celular.